de que candidato está mais próximo. O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. Está no hora o Jornal do Meio-Dia com a edição do Miguel Videira. Miguel, há mais um caso que vem pôr a nu as dificuldades de resposta do INEM. Uma mulher morreu ontem em Sesimbra, no distrito de Setúbal, quando aguardava por uma ambulância da Corporação dos Bombeiros de Carcavelos, distrito de Lisboa, a cerca de 40 km de distância. Um caso revelado nas redes sociais, precisamente pelos bombeiros voluntários de Carcavelos. João Costa Campos, estás aqui connosco em estúdio. O que é que aconteceu? Uma idosa sentiu-se mal na Quinta do Conde, um quadro de paragem cardiorrespiratória. O pedido de socorro foi feito às 2 da tarde de ontem, presumivelmente através do 112. Este pedido de ajuda, apesar de vir da Quinta do Conde, em Sesimbra, foi parar às mãos dos bombeiros de Carcavelos, a 35 km de distância da ocorrência. Como disseste, Miguel, este caso foi revelado pela própria Corporação de Bombeiros, que revela que assim que chegou o pedido de ajuda, saiu uma ambulância que demorou 40 minutos a chegar ao local para socorrer esta idosa. Os bombeiros de Carcavelos sublinham que uma ocorrência de paragem cardiorrespiratória é das mais sensíveis. Dizem mesmo que por cada minuto que passa sem manobras de reanimação, a vítima perde cerca de 10% de hipóteses de sobrevivência e por isso, dizem os bombeiros de Carcavelos, a distância foi, neste caso, um fator crítico na probabilidade de sucesso de reanimação. Os tais 40 km mais um desfecho trágico, a morte desta mulher que aguardava por cuidados de emergência pré-hospitalar. Um caso aqui contado pelo jornalista do Observador, João Costa Campos. Este é o segundo caso conhecido na margem sul em 2 dias. A falta de ambulâncias para responder a situações de socorro motiva a reunião que decorre a esta hora, Miguel, e que junta o presidente da Liga de Bombeiros e o presidente do INEM. Sim, uma reunião convocada depois de ontem ser ficado a conhecer o caso do homem de 78 anos que esperou 3 horas pela chegada de uma viatura de emergência médica ao Seixal, acabou por morrer. Segundo o INEM, não havia ambulâncias disponíveis porque estavam retidas em urgências de hospitais, com as respectivas equipas a aguardar pela libertação das macas. Um problema que, segundo António Nunes, o presidente da Liga de Bombeiros, é um problema recorrente, não é, no entanto, o único problema que afeta a emergência pré-hospitalar. E isto também tem muito a ver com os encerramentos das urgências hospitalares, que não são só exclusivamente de obstetrícia. E, portanto, os percursos que as ambulâncias têm que fazer são maiores, mesmo que cheguem a uma unidade de urgência e se houver um pequeno atraso na triagem e na retenção da maca, logo cursos de ambulâncias que estão, eu diria, no limite, passam a ser escassos. O presidente da Liga de Bombeiros admite também que o novo sistema de triagem, em vigor há cerca de uma semana, pode não ser o mais adequado. A aplicação universal de uma determinada metodologia a realidades diferentes não nos parece que seja razoável. Pode ser, do ponto de vista técnico, aceitável, mas é preciso também entender que nos países onde essas metodologias são usadas, existem realidades completamente diferentes. Desde logo a literacia dos cidadãos no âmbito da saúde, a questão das distâncias às unidades hospitalares, a questão do funcionamento das próprias unidades de urgência. Portanto, todos esses fatores têm que ser ponderados e colocados em cima da mesa e não olhar só por uma parte da matriz e aplicar a matriz sem aplicar o restante. Uma preocupação a abordar na reunião que junta o Presidente da Liga de Bombeiros e o Presidente do INEM, Luís Mendes Cabral. O encontro está a decorrer. E o Ministério Público abriu, entretanto, um inquérito ao caso conhecido ontem da morte de um idoso no Seixal. É isso que indica a Procuradoria-Geral da República ao Observador. No comunicado é referido que foi determinada a realização de uma autópsia médico-legal. O homem de 78 anos morreu terça-feira, depois de ter esperado quase 3 horas por uma ambulância, sofreu uma queda em casa, ligou para o INEM pelas 11h20. A ambulância só chegou depois das 2 da tarde. A vítima já estava em paragem cardiorrespiratória e acabou por morrer. 12h04, vamos às presidenciais, de visita à Feira de Mirandela.
Gouveia e Melo desvaloriza as sondagens e volta a focar-se na saúde. Para o Almirante, o Governo não pode ficar em silêncio. Sim, diz Henrique Gouveia e Melo. Henrique Gouveia e Melo descarta demissões, mas exige respostas ao Governo depois de ontem ter sido registado esse caso da morte de um homem de 78 anos, à espera de uma resposta do INEM. A acompanhar esta visita em Mirandela, Trás-os-Montes, está a jornalista Nadine Soares. Nadine, o Almirante critica o silêncio da Ministra da Saúde. Sim, Gouveia e Melo visitou essa feira, esta manhã, onde continua a focar no tema da saúde, depois destes dias que estão a ficar marcados por casos de mortes relacionadas ao atraso do INEM. O Almirante defendeu que a solução não passa por demitir ministros, mas critica o silêncio do Governo nestas matérias que, na perspectiva de Gouveia e Melo, só contribui mais para a indignação. Quem não explica deixa que uma onda de indignação, que é o que está a acontecer, se propague na sociedade portuguesa. Isso também é mau. A credibilidade do sistema fica posta em causa. E nós começamos a ter dúvidas se um dia tivermos numa situação crítica, se teremos assistência ou não. Isso é péssimo. É péssimo para o próprio Governo, é péssimo para todos nós. Portanto, tem que haver responsabilização. Crítica deixada por Gouveia e Melo neste tema da saúde. Já sobre as sondagens, voltou a desvalorizar e diz mesmo que há intencionalidade nos números conhecidos. Não têm tirado o sono nenhum, há muita intencionalidade por trás de alguns números. Eu não vou pronunciar mais sobre isso, já disse que só o número que interessa, que é os resultados do dia 18. De visita também ao mercado de Mirandela, antes de passar pela feira, até elogiou Marcelo Rebelo de Sousa por ter sido um presidente dos afetos, mas agora Gouveia e Melo defende que é preciso um novo perfil. E isso não passa pela continuação e o mais do mesmo. Isto é uma crítica a Marques Mendes e a candidatos feitos de discursos redondos, numa crítica a António José Seguro. Gouveia e Melo que continua nesta campanha em ataque duplo a estes dois adversários. Para já, a esta hora, terminaram as ações de campanha da agenda de Gouveia e Melo. Durante a tarde, o Almirante vai dedicar uma visita aos bombeiros voluntários de Macedo de Cavaleiros. E a jornalista do Observador, Nadine Soares, estará no encalce da caravana liderada pelo candidato Henrique Gouveia e Melo. E, Miguel, o tema da saúde foi também abordado esta manhã pelo candidato António José Seguro. Seguro insiste na ideia de que o Estado não pode falhar às pessoas. Sim, o candidato à presidência da República foi confrontado há pouco no Cacém com o caso de que já aqui lhe demos conta da morte de uma doente que estava à espera de uma ambulância em Sesimbra. Ontem, depois do caso semelhante, Seguro admitiu estar indignado, exigiu soluções ao governo e à oposição e hoje insiste, o Estado não pode falhar às pessoas na saúde e não só. Nós ficamos nas macas, não há lugares na enfermaria, não há apoio social e depois vejam aquela situação que houve em Setúbal. Que aquela organização, a AMCA, apresentou há cerca de 3 anos um projeto para construir 88 casas e não está sem resposta. Quer dizer, o Estado não pode funcionar desta maneira. Quer dizer, está a falhar às pessoas. Está a falhar às pessoas. O candidato socialista numa arruada, o candidato apoiado pelo Partido Socialista numa arruada no Cacém, depois de ter tomado o pequeno almoço em Sintra, e enquanto comia um travesseiro, admitiu que, sim, está feliz com as sondagens que o colocam na liderança das intenções de voto e aproveitou para explicar o que o distingue dos restantes candidatos. Uma diferenciação em relação aos outros candidatos quanto ao perfil que deve ser o Presidente da República. O Presidente da República vem para agregar, vem para unir, tem que ser um referencial de todo o país e não ser um sectário, ser um extremista. Isso não convém. António José Seguro em Sintra, acompanhado por João Soares, filho de Mário Soares, admite que ficou feliz por ouvir ontem ser cantado. Seguro é fixe e deposita confiança no candidato apoiado pelo PS. E André Ventura insiste na necessidade de afastar a Ministra da Saúde, mas não explica o que faria se fosse Presidente da República e o Primeiro-Ministro recusasse essa demissão. Depois de muitos pedidos de afastamento da ministra Ana Paula Martins, André Ventura tem sido confrontado com o que faria se fosse presidente. O candidato apoiado pelo Chega tem dito que com ele a ministra já tinha sido demitida, mas não clarifica como. Ventura está em Ourém, no mercado municipal, e é lá que está também o repórter do Observador, Miguel Cordeiro. Miguel, insistência dos jornalistas sobre o que faria Ventura se fosse presidente, ficaram, no entanto, sem resposta.
Sim, os jornalistas insistem, afinal o que aconteceria se Luís Montenegro dissesse, tudo bem, já ouvi o Presidente, mas vou manter a Ministra, como já aconteceu, por exemplo, no passado, com António Costa e João Galamba. Ora, André Ventura acaba por não responder e diz que teria Montenegro de ouvir o povo português, porque o Presidente tem um mandato superior, uma vez que é eleito por mais de 50%, mas, na verdade, isso não acaba por ser uma clarificação do que faria se Montenegro fizesse fincapé para manter a Ministra da Saúde. Vai repetindo que com ele a Ministra já tinha saído. André Ventura, que à chegada ao mercado de Orem, falou também sobre as sondagens. É sempre um tema confortável para André Ventura, porque tem estado ou a liderar ou no pódio das sondagens e, portanto, diz que para já há sinal de que é preciso continuar a trabalhar e está confiante de que vai seguir para a segunda volta, mantém também confiança de que vai vencer à primeira volta, vai reforçando que quer ter uma vitória confortável, reforçada, com uma votação reforçada nesta primeira volta. Disse isto antes de visitar o mercado de Orem. A visita prosseguiu depois, durou sensivelmente 40 minutos e aí, muito acarinhado, André Ventura fez apenas uma compra. Primeiro disse que não ia comprar nada porque não conseguia, estava em período de campanha, muita gente não queria criar ali confusão também nas bancas. Acabou por comprar sim uma vela para o mau olhado, custou 20 euros, teve um desconto, custava 25, André Ventura pagou com uma nota de 20, prosseguiu depois nessa visita ao mercado e foi já na reta final que foi confrontado por uma senhora na banca do peixe da Nazaré, que tinha um barco pequenino na cabeça e dirigiu-se a André Ventura, abraçou-o e disse, bem alto, André Ventura é fixe e o resto que se lixe. Esse momento virou cântico e foi com esse cântico que André Ventura deixou o mercado de Orem. O retrato desta iniciativa de campanha do candidato a presidencial, apoiado pelo Chega, aqui trazido à antena do Observador pelo Miguel Cordeiro. E se tivermos tempo, ainda dou duas breves, João Miguel Santos. Vamos a isso, Miguel. Para dizer, e falávamos do Chega, o ex-deputado do Chega, Miguel Arruda, foi acusado pelo Ministério Público de 21 crimes de furto qualificado por, alegadamente, ter subtraído várias malas no aeroporto de Lisboa entre outubro de 2024 e janeiro de 2025. Segundo a acusação, que tem a data de 11 de dezembro e a que a agência Lusa teve acesso, a mulher de Miguel Arruda foi também acusada de um crime de receptação por ter presumivelmente usufruído da roupa e outros bens que tinham sido furtados pelo marido. E só uma última notícia, João. Desporto. O Sporting já tem data para as próximas eleições. Quando? 14 de março. O anúncio foi feito esta manhã através de uma convocatória para o efeito assinada pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, João Palma. Miguel Videira e o Jornal do Meio-Dia.